Bom dia a você que nos acompanha ao vivo pelo portal DC+, e pelas nossas redes sociais. Voltando a falar um pouquinho sobre política, hoje a gente conversa com Orlando Pessutti, do MDB, que é candidato ao Senado do Paraná nesse ano. Bom dia, candidato. Obrigada pela sua presença. Bom dia a você, Milena. Bom dia a todos os internautas que acompanham o DC+. É uma alegria voltar a esse estúdio, a esse espaço, para conversarmos um pouco agora já na condição de candidato ao Senado pelo Estado do Paraná. Bom, então, falando um pouquinho sobre o candidato, me corrija se eu estiver errado. O senhor iniciou a sua carreira política em 1982 como deputado estadual. Correto. E foi reeleito por mais 4 mandatos como deputado estadual. Então, em 2003 a 2009 foi vice-governador do Paraná e em 2010 também ascendeu ao cargo do governo do Paraná, como governador do estado. Candidato, considerando que o seu último ano aí com cargo de eleição foi 2010, por que voltar agora à candidatura? Porque eu continuo com esta vocação para ser um servidor público, para ser um servidor do público paranaense. Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu sou vocacionado para a vida pública. Eu fui veterinário da Carpe Mater Secretaria da Agricultura, extensionista rural, alguém como um professor dos produtores que ensina e que aprende com os produtores. E como deputado estadual, nos 5 mandatos que eu tive, eu pude trabalhar muito em favor do Paraná. E como eu sempre gostei de trabalhar, nunca gostei de ficar parado, esses 10, 12 anos que eu estou sem mandato me fizeram ter a oportunidade de continuar trabalhando. Nesse período eu fui conselheiro de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, fui conselheiro de administração da Itaipu Nacional e fui por 4 anos diretor e até presidente do Banco Regional de Desenvolvimento, o BRDE. Então, eu não parei com a atividade pública, eu não tinha um mandato eletivo, eu não tinha um cargo eleito, mas eu tinha um cargo nomeado e continuei trabalhando. E quando não tive o cargo nomeado no BRDE, eu fui para dentro do Movimento Pro Paraná, que é uma entidade que defende, que luta pelos interesses do Estado do Paraná. Fui para dentro do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, que luta em favor do jovem, buscando dar a ele oportunidades de ser um menor aprendiz, de ter um estágio, dando a ele a oportunidade do primeiro emprego. Então eu nunca parei de ter uma atividade em favor da população paranaense. Eu gosto de trabalhar e ao longo da minha vida sempre trabalhei. Eu tenho 69 anos e digo a você que já há uns 61, 62 anos eu trabalho. Desde quando comecei como trabalhador rural lá no sítio do meu pai e da minha mãe, em Jardim Alegre, e depois quando eu fui ser recepcionista, porteiro da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, quando eu tinha 16 anos de idade. E por que agora concorrer ao Senado? O senhor tem aí uma experiência como deputado estadual, como vice-governador, secretário de Estado, governador, mas por que agora concorrer ao Senado, ainda mais nessa eleição que é tão acirrada, que só há uma cadeira para o Paraná? Olha, até a sua pergunta quase que já responde. Você foi muito craque nessa pergunta aí. Você quase que respondeu. Por que ser senador? Porque eu já tive a oportunidade 5 vezes de ser deputado estadual. Quer dizer, eu tenho que deixar para outras pessoas também essa oportunidade. Eu já fui 2 vezes vice-governador. E governador nesta eleição, o Paraná tem uma tradição de reeleger governador. Reelegeu lá atrás o Lérnio, o Requião, o Beto Richa e muito provavelmente irá reeleger o Ratinho Júnior. E o meu partido, o MDB, me convocou para ser candidato a uma eleição majoritária ao Senado Federal, porque eles queriam coligar com o Ratinho Júnior. Então, a opção melhor que me sobrou seria ser senador ou deputado federal. Mas deputado federal, eu tenho tantos amigos que já são candidatos a deputados federais que eu não quis ficar arrumando encrenca com eles. E no Senado, eu entendi que era um espaço nesse momento mais adequado, por conta da minha experiência, por conta da minha vivência na política, por conta de todo o conhecimento que eu tenho do que é o trabalho de um senador,
que ali precisa cuidar dos interesses do Paraná, cuidar do interesse da população, cuidar da discussão e votação de projetos que possam gerar emprego e renda para a nossa juventude, para as pessoas já na fase adulta e até mesmo para os idosos, que também precisam da nossa atenção. Eu sei que no Senado eu poderei tratar de assuntos muito importantes ligados à área da saúde do atendimento básico, da saúde do atendimento geral, da questão das especialidades, né, que a gente precisa ter. Eu sei que como senador eu posso atuar dando um direcionamento muito positivo na área da educação, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, o ensino superior das nossas universidades e também dedicar-me àquilo que já me dedico há mais de 40 anos, às nossas APAES, às nossas escolas especiais. Eu sei que como senador eu posso fazer a diferença em favor dos nossos municípios, nossos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, as nossas vice-prefeitas e vice-prefeitos. Precisa ter um senador que lhes dê atenção. E eu serei essa pessoa, porque eu sempre fui, como deputado estadual, vice-governador, secretário da Agricultura, governador, alguém que valorizou tudo isso que eu estou dizendo. Segurança pública, meu Deus do céu, precisamos fazer mais e melhor. Eu, quando governador, fiz uma reestruturação em favor da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, da Polícia Científica, da Polícia Penitenciária. Todos dizem, as pessoas ligadas a esse segmento, que na história do Paraná nunca teve um governador que fizesse tanto em favor da segurança pública. Então eu me orgulho disso e eu quero ir para o Senado para fazer um trabalho em favor da segurança pública que já fiz. E por que ir para o Senado também? Porque desde que de lá saiu o Osmar Dias e teve uma pequena passagem do senador suplente Sérgio Souza, que hoje é deputado federal, nós nunca mais tivemos uma representação em favor do agronegócio. E me desculpe os meus amigos e minhas amigas que concorrem e que disputam comigo agora esta vaga do Senado. Nenhum deles tem o conhecimento, tem o preparo, tem a história com o agronegócio, seja agricultura familiar, agricultura empresarial, com as nossas cooperativas. Nenhum deles, nenhuma delas trabalhou tanto sintonizado com o cooperativismo, o associativismo rural, o sindicalismo rural, do que eu, Orlando Pessutti, porque eu nasci na roça, eu me criei na roça, eu me formei médico veterinário, sou extensionista rural da Carpe Mater, hoje IDR, Secretaria da Agricultura, e tenho uma vida dedicada aos assuntos do meio rural. Lógico que eu sempre cuidei das questões do comércio, da indústria, dos prestadores de serviço, mas eu tenho uma marca muito significativa em favor da agroeconomia. Então, por isso é que eu decidi ser candidato ao Senado. As pessoas todas me dizem, a Milena, né? E prezados internautas do DC+. As pessoas todas dizem, e as pesquisas também mostram isso, não estamos satisfeitos com os nossos 3 senadores, não estão trabalhando em assuntos que interessam ao Paraná, não me representam. E eu tenho uma história que, modéstia à parte, com toda a humildade, que sempre trato as coisas, eu tenho uma história de vida, de fé cristã, de vida familiar estruturada com a minha esposa Regina. Eu tenho uma vida de trabalho como servidor público, como político, que é como se um certificado de garantia fosse. O meu passado me garante. Eu sou um político ficha limpa, nunca tive processo, nunca tive Ministério Público correndo atrás de mim, nunca tive polícia correndo atrás de mim, e isso é uma garantia de que vocês estarão, ao votar em Orlando Pessutti, elegendo um senador honrado, honesto, ficha limpa, e estarão votando em alguém que trabalha, porque a minha história, nos mandatos que eu ocupei, nos quase 30 anos de mandato que eu tive, é uma história de trabalho. E Brasília, o Senado Federal, precisa ter lá um senador paranaense que trabalhe pelo Paraná e pelo povo do Paraná. Candidato, o senhor comentou no início da sua resposta sobre o apoio ao governo do Estado. Quando o senhor lançou já a sua pré-candidatura e também a coligação do MDB com a reeleição do Ratinho Júnior, muitos se perguntaram o porquê, considerando que o senhor foi vice-governador do Roberto Requião por 2 mandatos.
Por que agora apoiar o Ratinho e não o Requião? Porque o Requião saiu do MDB. O Requião deixou o MDB e o Requião deixou de ser meu amigo e deixou de ser meu companheiro, porque muitas vezes você não precisa apoiar a pessoa por ela ser seu amigo ou não ser seu amigo. Você tem que ver se é um companheiro, se é uma pessoa que você acredita. E eu estive com o Requião durante 27 anos da minha vida pública, desde 82, quando nós dois nos elegemos deputado estadual, até 2010, quando ele transferiu para mim o governo do estado do Paraná no primeiro dia do mês de abril. Ele até meio que quis fazer uma sacanagemzinha comigo, me dando posse no dia 1º de abril para tentar dizer que era um governo de mentira, tudo mais, e a gente provou e demonstrou que foi um governo de 9 meses, mas foi um governo da verdade para a verdade. E ele saiu do governo e 27 dias depois rompeu politicamente comigo. Então, ele que fez a opção de se desvincular politicamente do Orlando Pessutti, não fui eu. Eu perdi eleições dentro do MDB, no diretório estadual, ele tentou me expulsar 3 vezes, eu resisti, fui à justiça e tudo mais. Então a opção de não estarmos juntos foi do Roberto Requião, ele que saiu do Pessutti, ele que saiu do MDB. Então eu espero que ele toque a vida dele com toda tranquilidade, não tenho nenhum sentimento de ódio e rancor no meu coração, eu me relaciono com praticamente todos os parentes dele, né? Tenho respeito pela dona Maristela, pelos irmãos dele, pelo filho dele, mas nunca mais conversei com ele, nunca mais ele apertou a minha mão e nem eu apertei a mão dele, e ele fez a opção de sair do MDB. E como eu sou um MDBista raiz, eu sou um MDBista de todos os tempos, né? Quando o MDB foi criado em 66, eu contava apenas com 13 anos. E meu pai, minha mãe, os nossos amigos chamavam a nós, os meninos que estudávamos no ginásio de Jardim Alegre, para ajudar a preencher a lista de presença, fazer a ata, preencher as fichas, porque os nossos pais não tiveram oportunidade de estudar e não tinham uma letra bonita. E nós, os meninos e meninas do ginásio, tínhamos letras bonitas, né? Então, desde então, eu sou um militante jovem, daí em 71, quando fiz 18 anos, fui para dentro do MDB. Então, eu tenho um compromisso inicialmente com o meu partido. Aqueles que são do meu partido têm o meu apoio, aqueles que são de partidos que se aliam a nós, que são nossos amigos e parceiros, também têm o nosso apoio. E aqueles que são nossos adversários têm o nosso respeito, porque eu entendo que a política é o espaço de você construir pontes políticas, construir amizades, ter diálogo, ter articulação, e não para você ficar brigando, se agredindo, atirando, matando aquele que eventualmente é um adversário. Política você tem adversário, você torce por um companheiro e não torce pelo outro, mas todos podemos continuar sendo amigos, convivendo no mesmo espaço, né? Por isso que eu digo a você, eu entendi que eu devo ser, sim, eleito senador, porque as pessoas terão no Orlando Pessutti um senador que conhece os 399 municípios do Paraná. Pergunte para esses 10 candidatos se eles sabem onde é o Biscaia, se eles sabem onde é o Guaragi, se eles sabem onde é o Pinheirinho, se eles sabem onde é Itaiacoca, se eles sabem a rodovia do Talco, por onde ela passa. Pergunte para eles se eles sabem onde é a região da Uvaia, aqui em Ponta Grossa. Então, eu conheço tudo isso, eu andei por mais de uma vez nos 399 municípios, levando recursos, levando obras, levando benefícios. Olha, Milena, em cada município do Paraná tem uma marca de trabalho do Orlando Pessutti. E eu chamo isso de heranças benditas, porque normalmente você escuta um prefeito falar no governo, o meu antecessor me deixou heranças malditas. Não, eu, Orlando Pessutti, enquanto deputado estadual, vice-governador, secretário da Agricultura, governador, deixei heranças benditas, como, por exemplo, o programa Leite das Crianças, fui eu que criei quando secretário da Agricultura, o programa Trator Solidário, que financia tratores em condições especiais, o Fundo de Aval Rural, que garante esses financiamentos, fui eu que criei, assim como a Tarifa Rural de Energia Elétrica, onde os produtores rurais pagam menos pela energia utilizada durante a noite. Então isso são heranças benditas. E os peixinhos que nós soltamos nos rios, mais de 35 milhões.
Então eu tenho orgulho de dizer que deixei heranças benditas. É como aquela música, né? Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada alvorecer. As marcas que eu deixei, as heranças que eu deixei no caminho da minha atuação política, será, sem sombra de dúvida, o alvorecer de um senador trabalhador, um senador que não vai lá para defender extrema-direita, extrema-esquerda, defender centro, vai lá para defender o Paraná. E eu chego lá com a experiência, com o conhecimento e com a amizade que terei, certamente, amigos internautas, com mais de 50% dos senadores que foram deputados comigo, foram vice-governadores comigo, foram governadores comigo, foram secretários de Estado comigo. Então eu chego num local onde eu possa trabalhar. Então pense nisso, analise, porque quem conhece o Pessutti sabe que o Pessutti trabalha e que o Pessutti é amigo, é companheiro em todas as horas, nas alegrias e nas tristezas. E eu quero ir para o Senado para produzir alegrias para o povo do Paraná. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado a você, Milene, muito obrigado a vocês, internautas. E não esqueçam, no dia 2 de outubro, 155 Pessutti senador. Novamente agradecemos a sua presença e agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais, onde também você pode acompanhar as principais e últimas notícias sobre as eleições desse ano e demais notícias dos Campos Gerais. Obrigada e até a próxima!